E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, vamos estudar o crescimento do organismo e meio ambiente. E, para começar, você conhece essa planta? É conhecida como dente de leão. Se você mora em um clima tropical, pode não estar familiarizado, mas se mora em uma zona mais temperada, provavelmente já ouviu falar nesse tipo de planta. Ela tem flores amareladas que se desenvolvem em sementes que voam para fora da planta. Isso pode acontecer por causa de uma rajada de vento, por causa de um animal ou até mesmo por causa de alguém soprando a planta. Quando isso acontece, as sementes vão voar para o ar e pousar no solo. A partir daí, as sementes podem se transformar em novos dentes de leão, iniciando o ciclo. Mas por que essa planta se transforma em bolinhas nessas sementes e por que são amarelas? O que eu quero dizer é como elas sabem quando liberar as sementes. Essas perguntas são um pouco complicadas, mas para respondê-las, precisamos falar sobre o que influencia o crescimento e o desenvolvimento desse tipo de planta e, por sua vez, de todos os seres vivos. O que determina como um dente de leão crescerá vão ser os seus genes e o seu ambiente. Se você não lembra, eu vou dar uma pequena revisada no que são genes. Basicamente, eles compõem o material hereditário dentro das células de um organismo. Esses genes fornecem as informações sobre quais características um organismo possui. Portanto, a razão pela qual a nossa planta tem essa parte amarela aqui e se desenvolve para sementes brancas está em seus genes. E a influência que eles têm na maneira como o organismo cresce é chamado de fator genético. Então, se um dente de leão tem mais sementes do que outro, como resultado de um determinado gene que possui, podemos dizer que isso se deve ao fator genético. E outra coisa que pode influenciar o crescimento de uma planta é o seu ambiente. E se você não lembra o que isso quer dizer, nada mais é do que um conjunto de condições a que um organismo está exposto durante a vida. Isso inclui a temperatura, a quantidade de luz a que a planta recebe, água e quais nutrientes estão presentes no solo em que ela está. E qualquer influência que o ambiente tenha no crescimento de um organismo é chamado de fator ambiental. Então, se um dente de leão é exposto a mais luz solar do que o outro e cresce de forma diferente, isso se deve ao fator ambiental. Mas as plantas não são os únicos organismos vivos motivados por esses fatores. Os animais também podem sofrer influências de seus genes e ambientes. Por exemplo, os cães. Eles têm várias formas, tamanhos, cores e cada um tem suas próprias características, correto? Podemos ver isso ao olhar para as diferentes raças, como os pugs, que são pequenos, com rostos macios, ou os Golden Retrievers, que são grandes, com mechas de pelo dourado. Essas características são amplamente determinadas por quais genes cada raça de cão possui, em outras palavras, por fatores genéticos. Mas eles também são influenciados por fatores ambientais. Por exemplo, a quantidade de comida que eles recebem à medida que crescem ajuda a determinar o seu tamanho e o que aprendem com os outros cães. Além disso, o convívio com as pessoas e outros cães pode ajudar a determinar seu comportamento. Ok, então deixa eu dar uma rápida revisada aqui. Existem dois fatores principais que influenciam no crescimento de um organismo: os fatores genéticos e os fatores ambientais, sendo que os fatores genéticos são os genes que os organismos recebem dos indivíduos que fizeram ele, enquanto os fatores ambientais são as condições nas quais o organismo
é exposto durante o crescimento, ou seja, o ambiente e fatores que estão à nossa volta. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!